Continuando o estudo do livro de Mateus, hoje vou estudar e meditar no capítulo 2. Esse capítulo 2 ele vai tratar da visita dos reis magos, a fuga para o Egito e o retorno do Egito, né? Além também da matança dos inocentes. Nessa época, quem estava no poder era o rei Herodes, conhecido como Herodes o Grande, um governante cruel, paranoico. Ele estava no trono porque tinha sido colocado pelos romanos. Ele não era judeu, ele era idumeu. E era um homem muito mau nessa época em que Jesus nasceu. Esse homem, ele perseguiu o nascimento, ele foi o responsável pela matança de várias crianças, porque ele queria encontrar entre essas crianças Jesus e matar Jesus. Ou seja, este era o pano de fundo, né, da história em que o rei prometido pelos profetas nasce em Belém, Belém de Judá, uma vila pequena, mas cheia de significado profético. Essa vila Belém, ela tinha sido profetizada pelo profeta Miqueias, lá em Miqueias 5:4, ele diz a respeito do nascimento de Jesus, que ele viria da cidade de Belém. E Jesus ele chega a este mundo num contexto de tensão, ameaça, expectativas messiânicas, porque o povo estava aguardando a vinda desse Messias, mas não achavam que Jesus viesse e nascesse como ele nasceu, porque achavam os judeus que ele viria em grande pompa. Mas Jesus veio não, ele veio ele veio de pessoas, ele nasceu de pessoas simples. Deus escolheu para serem pais de Jesus pessoas simples. Então os judeus não acreditaram que Jesus pudesse ser o rei, o Messias, porque eles esperavam esse Messias, mas só que quando eles viram Jesus vindo daquele jeito, nasceu naquele jeito, eles não acreditaram, né? E teologicamente, Mateus, ele destaca o controle soberano de Deus, porque mesmo em oposição política e religiosa, o plano de Deus, ele seguiu, ele se concretizou. Ou seja, as promessas do Antigo Testamento, elas começaram a se cumprir com precisão. Então, o capítulo 2 de Mateus começa dizendo assim: tendo Jesus nascido em Belém, Belém já tinha sido profetizada pelo profeta Miqueias, que o Messias viria da cidade de Belém. Então, tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, ou seja, Herodes o Grande, que estava governando, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Então, esses magos eram estudiosos dos astros. Provavelmente eles vinham da região da Pérsia ou da Babilônia, não se sabe. Também não se sabe que se eram reis, né? Falam os reis magos, mas a palavra de Deus diz que eis que vieram uns magos do Oriente. Não falam que eles eram reis. Nem sabemos que eram apenas 3, como diz a tradição, mas essa ideia surgiu por causa dos 3 presentes que foram mencionados aqui. E o mais impressionante é que esses homens estrangeiros, eles discerniam que algo grandioso estava para acontecer em Israel e eles vieram buscar o rei. Ou seja, eles eram estudiosos dos astros e por isso que eles viram uma estrela que vai guiá-los até ali a manjedoura, até o local onde Jesus nasceu, para adorá-lo. Por quê? Porque eles já sabiam que iria nascer um rei, né? Eles estudavam isso, estudavam os astros, e através dos astros eles foram guiados por uma estrela. Ou seja, isso aponta que já para o alcance universal da salvação em Jesus, ou seja, que algo que se confirma lá em Mateus 28:19, quando Cristo envia seus discípulos a todas as nações, ou seja, já começa desde o seu nascimento
com a providência que ele faz em mandar reis vindos do Oriente, de longe, né, para adorá-lo. E diz assim, no versículo 2, e perguntavam, onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre os principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Ou seja, quando os magos do Oriente chegam e começam a perguntar eles perguntavam onde está o recém-nascido, o rei dos judeus. Então aquela notícia se espalhou e chegou ao ouvido do rei Herodes. Então o rei Herodes convoca os principais sacerdotes e manda inquiri-los, perguntá-los onde é que vai nascer esse profeta. E eles respondem, olha, deve ser em Belém, porque os profetas profetizaram que era em Belém, terra de Judá, que sairia o guia que iria apacentar o povo de Israel. Então, com isto, no versículo 7 diz, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, ou seja, eles chamam os magos secretamente, pergunta a eles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera, e enviando-os a Belém, disse-lhes, ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me para que eu também vá adorá-lo. Ou seja, Herodes, quando faz isso para os magos, não era uma intenção dele querer ir adorar a Deus, ao menino Jesus, mas ao contrário, ele queria o quê? Matar. Porque a notícia do nascimento de um rei dos judeus deixa Herodes inquieto, porque ele era um governante inseguro, cruel, e qualquer ameaça ao seu trono era intolerável, ou seja, ele não tolerava que alguém pudesse ser chamado também de rei. Mas o espanto não só foi dele, toda Jerusalém também se alarmou com essa notícia. Né? Então, os mestres da lei e os sacerdotes foram consultados por Herodes. Né? E eles disseram, do jeito que os profetas já tinham dito, olha, ele irá nascer em Jerusalém. E apesar de conhecerem as escrituras, esses líderes demonstraram interesse em ir até Belém. Isso revela que o conhecimento bíblico sem fé e ação não transforma o coração, porque eles sabiam que Jesus viria, mas eles apenas tinham um conhecimento teológico, né? Porque se fosse realmente verdadeiro, eles não diriam nem ao Herodes, porque sabiam que Herodes estava querendo o quê? Matar a Jesus. E Herodes tinha um plano. Né? Herodes, ele agiu com falsidade. Secretamente, ele investigava os magos sobre o tempo do aparecimento da estrela. Né? Porque ele diz, quando vocês virem, vocês mandem me dizer, para que eu também possa ir lá adorar. Mas tudo isso era mentira, era falsidade. Ele queria, ao contrário, ele queria matar a Jesus. Né? Só que os magos, eles seguem sua jornada e a estrela reaparece, guiando novamente eles até o menino. Mas eles não o encontram mais em uma manjedoura, mas em uma casa. Isso reforça que o nascimento já havia ocorrido há algum tempo. E ao verem o menino com Maria, eles se prostram e o adoram. Né? Porque no versículo 10 diz assim, e vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo, entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, prostrando-se o adoraram e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra.
sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes e regressassem por outro caminho para a sua terra. Ou seja, Deus já estava agindo, porque Deus sabia o plano de Herodes. Então Deus faz com que aqueles magos, eles tivessem um sonho e Deus pede para que eles não voltem mais por Jerusalém, para que eles não pudessem dizer ao rei Herodes onde o menino estava. E eles entregam ouro, incenso e mirra. O ouro simbolizava, na verdade, a realeza, né? Que é digno de um rei, né? O incenso era usado no culto a Deus, reconhecendo a divindade de Jesus. E a mirra apontava. Geralmente a mirra era usada nos embalsamentos dos mortos. Essa mirra que eles trouxeram para Jesus já apontava para o sofrimento, para a morte que Jesus iria enfrentar. Então, esses três presentes que eles trouxeram para Jesus, cada um tinha um significado, né? O ouro significava a realeza que Jesus representava, o incenso reconhecia a divindade de Jesus e a mirra significava dizer o sofrimento que Jesus ia passar, né? Aí mais na frente nós vamos ver aqui no versículo 13 que diz assim: tendo eles partido, ou seja, os reis, os três magos voltam para a sua terra, não mais por Jerusalém, porque Jesus dá um sonho para que eles não voltem por lá, para que eles não digam a Herodes onde o local exato onde Jesus tinha nascido. Depois que eles partem, aí diz que eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Ou seja, mais uma vez, Deus estava agindo soberanamente na vida de Jesus, porque os magos são advertidos em sonho a não voltarem a Herodes, né? E José também recebe instrução divina, através de um sonho, que ele deveria fugir para o Egito com Maria e o menino. Porque além de preservar a vida do Salvador, essa fuga representa a profecia de Oséias. Oséias diz lá em 11:1, do Egito chamei meu filho. Ou seja, o retorno de Jesus ao Egito simbolizava a repetição em Cristo da trajetória do próprio Israel, o povo de Deus, como Mateus vai reforçar mais na frente. Ou seja, Herodes, ao perceber que foi enganado, porque nós vamos ver aqui no versículo 16, diz assim: vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro, grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável porque não mais existem. Então aqui nós vemos, né, que esse registro, né, de José indo para o Egito foi uma providência de Deus, né? Onde Deus, para poupar a vida de Jesus, porque Herodes queria matá-lo, então faz com que eles vão para o Egito. E eles ficam um tempo, um período, né? Até depois da morte de Herodes, então Jesus manda que eles voltem. Então no versículo 19 diz: tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel,
porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá e, por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galileia e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas. Ele será chamado Nazareno, ou seja, com a morte de Herodes, né? Então José recebe uma nova instrução para retornar, né? Mas ele teme, porque o filho de Herodes ainda está governando na Judéia, então ele vai agora, guiado por Deus, ele vai morar em Nazaré, na Galileia. Tudo isso representa, tudo isso estava escrito, foi escrito pelos profetas, né? Ou seja, tudo que estava acontecendo era profecias sendo cumpridas, ou seja, Miqueias 5:2 dizia que o nascimento de Jesus seria em Belém, e foi. Oséias 11:1, capítulo 11, versículo 1, diz assim: a chamada do filho ao Egito, ou seja, ocorre realmente essa ida de Jesus para o Egito. Jeremias 31:15 diz: o pranto pelo massacre, ou seja, quando ele diz que Jeremias fala sobre um clamor em Ramá, pranto e choro, grande lamento, né? Ou seja, era o lamento das mães chorando pelas crianças que estavam sendo mortas. Por quê? Porque Herodes matou muitas e muitas crianças, né? Isso também foi profetizado. E nós vemos também várias outras profecias por muitos profetas falando que Jesus ele veio ser chamado de Nazareno, porque ele nasceu, ele se criou em Nazaré. Então são cumprimentos todos que aconteceram, que já tinham essas profecias, né? Então o que é que nós aprendemos aqui em Mateus, no capítulo de Mateus, no capítulo 2 de Mateus? Primeiro, né, que Deus, ele governa a história. Nenhuma ação humana, mesmo uma ação cruel como a de Herodes em querer matar Jesus, poderia impedir os planos de Deus. Deus tinha planos para usar o seu filho Jesus. Então ele muda o curso da história, né? Então ele faz com que o seu pai José e sua mãe Maria vão para o Egito para que Jesus permaneça vivo, ou seja, a fé exige ação, né? Então, nós vimos que a fé que José tinha, né, que sabia que Jesus ali era o Filho de Deus, fez com que eles fossem embora para o Egito e depois retornassem, né, porque ele sabia que Deus estava guiando os passos dele. Então, nós vamos ver também que Jesus, ele tem o plano de salvação, ele veio a esse mundo com um plano de salvação para cada pessoa. Para cada pessoa nesse mundo, Deus tem esse plano de salvação para cada um, né? Deus, ele se revela na nossa vida, mostrando muitas vezes o plano que ele tem para nós, para mim, para você que está me vendo através desse vídeo. Jesus, ele tem um plano para a sua vida, um plano de salvação. Basta que você creia no Senhor Jesus Cristo, né? Assim como ele guiou a vida de Jesus, ele poupou a vida de Jesus, ele orientou, ele disse aos magos que não voltassem mais para a frente de Herodes. Foi através de um sonho, eles obedeceram. Ele também deu um sonho a José, para que José fosse embora para o Egito. Depois ele manda novamente José voltar para Belém, mas ele não vai mais para a Judéia, porque ele sabe que o filho de Herodes, Arquelau, está governando, e ele sabe da ruindade, da maldade que havia
no rei Herodes e poderia também estar no seu filho. Então ele faz com que José vá habitar agora em Nazaré, ou seja, ele guia todos os passos de José, Maria e Jesus. Assim, da mesma forma é conosco, Deus vai guiando os nossos passos. Jesus, ele vai nos mostrando, né, os passos que devemos seguir para que nós possamos também alcançar a verdade do Evangelho, nós temos que ouvir a palavra de Deus para que nós possamos alcançar a plena luz de Jesus em nós. Nós temos que aprender da palavra todos os dias para que essa palavra ela possa nos orientar, possa nos encher espiritualmente, encher a nossa vida. Então, que você continue ouvindo o estudo da palavra de Deus através desse canal e você possa se enriquecer ouvindo a palavra de Deus. Todos os dias estarei aqui nesse vídeo, nesse canal, mostrando o livro de Mateus. Nós vamos estudar todo o livro de Mateus, para que você que está me vendo, você possa vir a ser cheia do conhecimento da palavra de Deus. Amém?